Vamos abordar um outro conceito que fala do tambor, pulmão e corda. Bom, o que seria essa ideia do tambor, pulmão e corda dentro da teoria das restrições? Então vamos pegar nosso mesmo exemplo aqui, olha, que mostra a demanda de 230 unidades por hora. Nós temos a atividade B como gargalo, produzindo apenas 90 unidades por hora. Tá? E outra atividade A com uma capacidade de 150 e a atividade C com uma capacidade de 180 unidades por hora. Bom, o tambor, o conceito da ideia do tambor é que o gargalo ele determina o ritmo da produção. Então, o ritmo ele tem que ser constante. Ritmo. Ritmo do tambor. Ritmo mais rápido. Esse é o tambor. Então, ritmo da produção, 90 unidades por hora, que é ditado pelo gargalo, pela restrição do meu processo. O que seria o pulmão? O pulmão é um conceito de estoque de segurança para o gargalo. Então, veja bem, olha só. O pulmão ele sempre necessariamente precisa estar antes da atividade de gargalo, onde você tem aí informado, né? Circulado aí. Esse pulmão ele é uma segurança para a atividade B, nesse exemplo aqui, que é o gargalo. Que tipo de segurança? Segurança em caso de imprevisto da atividade A, que é a atividade fornecedora do gargalo. Então imagine uma coisa. Se a atividade A parar o seu processo por algum motivo, tá? A atividade A ela tem uma capacidade ociosa. Então, mesmo que ela pare sua atividade, ela tem tempo de recuperação. Já o gargalo não. O gargalo está na sua capacidade máxima de produção. Né? O cliente, veja lá, o cliente recebe 90 unidades por hora e o gargalo produz 90 por hora. Então o gargalo é uma atividade que não pode parar. Para isso, para que o gargalo não pare em decorrência de um imprevisto de alguma outra atividade fornecedora dele, nós criamos o conceito do pulmão, que é o estoque de segurança para a atividade B. Então o que ocorre nesse caso? Se a atividade A parar por algum imprevisto, a atividade B ela não sofrerá as consequências de uma parada de produção da atividade A. Tá certo? Por quê? Porque se a atividade fornecedora dela parar por algum motivo o envio de componentes, né, de peças para a atividade B, eu posso consumir o meu pulmão, o meu estoque de segurança, enquanto se conserta a atividade A. Então o pulmão realmente é uma segurança, né, para o gargalo, para que evitar uma parada de produção do gargalo em decorrência de um fornecedor. Tá? Quem fornece o pulmão é o fornecedor da atividade gargalo. Eu tenho um pulmão depois da atividade B? Após? Não. A atividade C, por exemplo, ela nunca vai ter um pulmão. Por quê? Porque a atividade B é o gargalo, ele não consegue produzir, né, para fazer sobrar desse estoque. Não. Ele está no limite de capacidade. Então, tudo que sai da atividade B acaba sendo consumido pela C. Tá certo? Então, não há como a atividade B gerar estoque. A atividade A, sim, ela tem como gerar um estoque. Esse estoque depois é chamado de pulmão, é um estoque temporário só de forma de segurança. Tá? E aí, né, e depois se tiver algum imprevisto na atividade A, esse pulmão pode ajudar a atividade B. Tá certo? Essa é a ideia. E qual que é o conceito de corda? A ideia de corda é que todas as atividades devem estar amarradas, ou seja, ninguém produz mais do que o gargalo. Todos devem produzir 90 unidades por hora. Exceto a primeira hora que você produz um pouquinho a mais na atividade A para fumar o pulmão, mas depois dessa etapa você volta a produzir 90 por hora. E segue o ritmo do gargalo. Tá? Então a corda é uma forma de você amarrar todo o processo de acordo com o ritmo do tambor, que é o ritmo que o gargalo coloca no processo. Mas existem outros casos aí, né, que são importantes para a compreensão da teoria das restrições. Existem 10 princípios que regem a teoria das restrições. Nós vamos abordar agora os 3 mais importantes dentro da teoria das restrições. Estão descritos aí embaixo. Olha, uma hora perdida no recurso gargalo é uma hora perdida para sempre em todo o sistema. O gargalo, que é nesse caso a atividade B, está trabalhando na sua capacidade máxima. Qualquer tempo que eu parar na atividade B é um tempo perdido que não pode ser recuperado. Por quê?
porque ele está trabalhando na capacidade máxima, ele não tem tempo ocioso. Então, qualquer minuto, segundo ou hora que ele parar na atividade B vai impactar em todo o processo. Se a atividade B, por exemplo, às 8 horas da manhã, não conseguir por algum motivo produzir 90 unidades por hora e produzir 80, eu vou entregar somente para o meu cliente 80 unidades. E depois a atividade B não vai conseguir fazer 100 para tentar compensar aquelas 10 unidades que ele deixou de fazer na hora anterior. Por que não? Porque ele está no limite da capacidade. Portanto, uma hora perdida nesse recurso gargalo é uma hora perdida para sempre em todo o processo. Tá certo? Esse é o primeiro princípio, é o princípio mais importante da teoria das restrições. Segundo princípio, também extremamente importante, uma hora poupada no recurso não gargalo é apenas uma ilusão. Olha só, a atividade B é uma atividade gargalo. Quem que é um não gargalo? É a atividade A e a atividade C. São as demais atividades que são não gargalos. Ou seja, todas as atividades dentro da empresa eu separo entre gargalos e não gargalos. Tá? Eu tentar melhorar a atividade A ou melhorar a atividade C, economizando tempo nessas atividades, eu não vou ganhar nada. Vamos supor que na atividade A, que tem capacidade de 150 unidades por hora, se eu decida fazer uma melhoria nessa atividade A e eu aumento a capacidade dela para 180, eu vou continuar entregando 90 unidades para o meu cliente. Por quê? Porque não é a atividade A que está limitando o meu processo. Quem limita é a atividade B. Então a melhoria ela deveria ser feita na atividade B e não na A. Portanto, uma hora poupada no recurso no gargalo é uma ilusão. Eu acho que estou melhorando o processo, que melhora o processo para ele, mas não melhora todo o processo, toda a cadeia. É uma ilusão achar que eu estou melhorando todo o processo, se eu for trabalhar numa atividade que não é gargalo. Um outro princípio é utilização e ativação de um recurso não são sinônimos. Utilizar é diferente de ativar. Vamos ver um exemplo aqui desse mesmo caso. Tá? Olha a atividade A ali. Ó. Atividade A, né, ela tem uma capacidade de 150 unidades por hora. Só que, se eu produzir 150 unidades, 90 serão consumidas pela atividade B. E sobrarão em estoque quanto? 60 unidades. Essas 60 unidades foram ativadas, porque são quantidade de unidades que não poderão ser utilizadas no meu processo. Só consigo utilizar as 90. Por que as 90? Porque é o que o gargalo consegue absorver. Essa quantidade que o gargalo consegue utilizar. As 60 vão sobrar em estoque. E o gargalo não vai conseguir utilizar depois. Ah, mas na hora seguinte ele utiliza 60. Certo, ele utiliza 60 e a atividade A faz mais 150. Ele ativa mais 60. Ou seja, utilização e ativação não são sinônimos. Um outro exemplo clássico desse, eu digo, por exemplo, um recurso que é a energia elétrica, por exemplo, a luz. Tá? Enquanto nós estamos aqui nessa sala utilizando a luz, eu estou utilizando este recurso chamado luz. Saí dessa sala, deixei essa sala vazia com a luz acesa, eu passei a ter uma ativação desse recurso luz. Por quê? Porque a luz está acesa sem necessidade. Isso é uma ativação. Então a diferença de utilização e ativação é que na utilização, aquele recurso, aquela capacidade, ela é necessária, ela será utilizada. A ativação é quando você produz sem necessidade, você produz um excesso. Então a ativação ela tem um sinônimo, ela tem uma relação com um excesso de algo que você faz. E todo excesso é jogado fora depois. Mas qual é a relação da teoria das restrições e o nível de eficiência que nós falamos anteriormente, aí, né? Quando nós estávamos estudando capacidade? Olha só, eu tenho atividade A, B e C. Eu disse que toda atividade deve seguir a produção do gargalo, que são 90 unidades por hora. Então, eu vou produzir 90 unidades por hora. Todas as atividades devem produzir 90 unidades por hora. Lembrando que o nível de eficiência fórmula é o volume de produção dividido pela capacidade efetiva vezes 100. A capacidade está descrita embaixo em cada atividade. Lembre-se que tudo isso é capacidade efetiva, ou seja, a capacidade real. Só estou falando de capacidade real, que é a capacidade efetiva.
Bom, no primeiro caso, atividade A, B e C, quanto que fica o nível de eficiência? Atividade A, eu vou produzir 90 unidades. Por que 90? Porque é a quantidade que o gargalo absorve. Pego 90 e divido pela capacidade efetiva dela, que são 150 unidades, está marcado aqui, ó. 150 unidades, vezes 100 dá 60%. Então, o nível de eficiência da atividade A é de 60%. O gargalo, que é a atividade B, ele produz 90 unidades por hora e a capacidade dele é de 90 unidades por hora. Ou seja, o nível de eficiência dele é de 100%. E a atividade C? A atividade C, ela só recebe 90 unidades do gargalo, então ela só pode produzir 90 unidades, mas ela tem uma capacidade de 180. O nível de eficiência dela é de 50%. O que isso nos traduz aqui? Eu não preciso ter nível de eficiência alto em todas as atividades. Eu preciso ter um nível de eficiência alta no gargalo. O gargalo, lembre-se do que eu disse. O gargalo, né, é a atividade que restringe o atendimento à demanda. O gargalo é aquele que está limitando o ganho da empresa. Eu só não vendo mais por causa do gargalo. E outra, eu não preciso gerenciar todas as atividades da empresa. Eu tenho que gerenciar a atividade do gargalo. Por quê? Porque a atividade de gargalo, nesse caso a atividade B, ela é a única que tem um nível de eficiência de 100%. É que precisa ter um nível de eficiência de 100%. Olha o que estou dizendo, o gargalo precisa ter um nível de eficiência de 100%. Porque se ele tiver um nível de eficiência menor do que 100%, a demanda não será atendida. Eu vou vender menos produtos, que é um tempo que eu não consigo recuperar depois. Então, obrigatoriamente, eu tenho que manter um nível de eficiência alto no gargalo. Agora, atividade A, atividade C, eu não preciso de um nível de eficiência alta nessas atividades. Por que eu não preciso? Tem uma sobra de capacidade nessas atividades. Se eu for 100% eficiência na atividade A, o que eu vou fazer? Eu vou estar ativando o recurso. Eu estou gerando um estoque que depois o gargalo não consegue utilizar. Então não adianta ser eficiente na atividade A. O nível de eficiência ideal da atividade A é de 60%. Olha o que eu disse. Esse é o nível de eficiência ideal da atividade A, 60%. Por que 60%? Que é justamente o que o gargalo produz, que são 90 unidades. Então, o nível de eficiência de cada uma das etapas do meu processo deve estar de acordo com a produção do meu gargalo. Eu não posso fazer nem a mais nem a menos do que o meu gargalo precisa. Bom, pontos importantes dentro da teoria de restrições, né? Isso são fatores que eu não devo esquecer. O gargalo sempre é a atividade que restringe ou limita o atendimento à demanda. Lembrando, podem ter mais do que um gargalo. Pode ter 2, 3, 4. Pode ser que todas as atividades sejam gargalo. O que não existe é você falar que o processo não tem gargalo. Não. Todos os processos, estou afirmando, todos os processos possuem pelo menos um gargalo. O gargalo é quem define a capacidade efetiva da empresa. A capacidade efetiva é definida pelo gargalo. Eu não preciso medir todas as atividades da empresa. Eu preciso saber qual é a capacidade do meu gargalo e gerenciar essa capacidade. É isso que eu preciso. E é lógico que é mais simples você medir capacidade em sistemas do tipo contínuo. Mas a teoria das restrições ela ajuda você a medir a capacidade de sistemas intermitentes. Por exemplo, um hospital que possui um sistema intermitente. Ele não é um sistema contínuo. Como que eu determino a capacidade de um hospital? Quem é o gargalo? Quem é o gargalo do meu hospital? Quem é o gargalo do setor de emergências, por exemplo? Quem é o gargalo do setor de UTI? É por aí que eu determino a capacidade. E aí, encontrando esse gargalo é que eu consigo melhorar, aumentar a capacidade de atendimento.